Bom, primeiro, eu pensei que a presidente ia à mesa, mas ele já conduz tudo bem, né, presidente? Não tem problema, né? Claro. Então, antes de mais nada, mais uma vez, eu gostaria de... Eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte do Conselho do Meio Ambiente durante todo esse período, uma boa parte dele enquanto presidente, ter compartilhado as discussões, ter acompanhado a excelência do trabalho que a Secretaria do Verde executou na discussão. É um trabalho que houve muito atrito, muito enfrentamento, algumas divergências, mas sempre na busca de a gente alcançar soluções aí para que a gente possa ter uma cidade adequada e a APA atendida da melhor maneira possível, né? Com a estruturação da Secretaria de Meio Ambiente, com um corpo técnico aí altamente qualificado, então fica ao secretário Rogério Menezes aqui também o nosso cumprimento, né? Que foi permitido alcançar isso, porque boa parte desse trabalho foi executado pela equipe técnica interna. Eu gostaria que você retornasse naquela tabelinha que fala na área urbana, no ZOC, no uso urbano, na ocupação de percentuais de lotes e os percentuais de ocupação de adensamento, por favor. Pode ser mais duas, perdão. Só para mim entender alguns itens. Isso aí, né? Certo. Eu não vou entrar no Waze, porque ele atendeu a questão da população lá, principalmente o agrupamento de moradores lá que vem há algum tempo lutando, participaram ativamente do processo da discussão do plano de manejo da APA, para que eles possam ter uma opção de acesso à moradia social e melhorar a condição deles. E vocês fizeram uma boa previsão em acordo lá, acho que isso está atendido. Aqui eu só queria entender especificamente esse critério. Por exemplo, eu tenho lá uma área de 500 mil metros quadrados, vamos supor, para empreender um loteamento. Na verdade, isso vai ser uma cartilha do CONDEMA para analisar e do CONGEAPA para analisar os empreendimentos, né? Sendo os empreendimentos, inclusive, uma oportunidade também, aí eu falo também como membro da Avicamp, né? Eu sou vice-presidente para Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e a gente tem trabalhado muito junto ao setor empresarial aqui de Campinas, no sentido de a gente ter realmente uma visão mais contemporânea de projetos sustentáveis e que se envolvam com contrapartidas para a melhoria do espaço onde ele vai empreender um projeto, certo? E acredito que houve um ganho muito grande de muitos projetos que vêm sendo aprovados agora em função desse novo regramento do licenciamento ambiental, da estrutura aqui, e agora com a definição do plano de manejo, a gente tendo essa clareza do norteamento da lei para que o empreendedor possa ficar à vontade de poder desenvolver um projeto e ele não ficar sendo discutido, tanto no departamento da área da CEPLURB, Planejamento e Urbanismo, como no Meio Ambiente, com as discrepâncias que haviam de interpretação técnica. E a gente tem que estar voltando o projeto toda hora, a prova num setor aqui, voltava lá, de repente a leitura era diferente do outro técnico, dali mudar a planta de novo, alterar tudo, então isso era ruim para todo mundo, né? Então, desculpe fazer esse preâmbulo aqui, senhores, mas essencialmente é importante a gente ter esse quadro e ver como a gente está ganhando com esse processo todo, que ele é construtivo de todos nós. Então, numa área de 500 mil metros quadrados, Gustavo, eu tenho lá, eu quero fazer o uso eu quero trabalhar com lotes de 300 a 360 metros quadrados, obedecendo naturalmente reserva legal, áreas verdes, institucionais e tudo mais. Eu posso empreender no percentual que me é cabível de uso e ocupação esse quadro de área sem problema nenhum. Eu não tenho limitação numa área, numa gleba, de ter só um percentual X para mínimo de lote e máximo de lote. Essa é a pergunta que eu queria fazer nesse momento. Antes de responder, cara, eu queria também registrar que todo esse trabalho, né, eu falei no começo da minha fala que o elemento final foi com a CEPLURB por conta da lei, né, mas o trabalho todo também foi de todas as secretarias envolvidas no plano de manejo, né, habitação, SMDEST, própria CEPLURB e tudo mais. Assim, basicamente, tá, respondendo a sua resposta se você tem uma gleba de 500 mil, 30% dela, 150 mil, você faz em lote. Se couber, obviamente, que a gente sabe que na APA existem muitas restrições ambientais. Algumas glebas, quando nós analisamos, às vezes são 18, 20, 25% no máximo de aproveitamento útil quando você
coloca os diários e tudo mais, mas é na área... Basicamente é isso, tá? Como que nós chegamos nesse valor? Primeira coisa, a gente queria saber, até se a lei tivesse continuado do jeito que era, quantas pessoas iriam para a APA se tivesse plano de manejo finalizado, então quantas pessoas caberiam? A gente jogou o zoneamento atual, jogou os dimensionamentos atuais e chegamos num valor. A gente começou a trabalhar em cima para ver, olha, como a gente readequa isso, rearranja isso, aumenta as áreas verdes que serão públicas, né? Ao mesmo tempo tentando viabilizar a questão da terra. Porque a gente sabe que a lei atual, com o mercado da forma que está, não se viabiliza. Ninguém mais faz lotes de 1.000 ou mesmo 2.000 metros quadrados e vende. Então a gente tentou chegar no meio termo em que o econômico viabilizaria o social e o ambiental também. Ok. E outra coisa importante, hoje a gente tem, e aí aproveitando a doutora Andréa, a gente tem hoje a portaria editada, publicada e válida, com um adendo de que a Lupus, né, vai regrar a normatização do uso específico no parcelamento do solo, que é o que está sendo discutido agora. A gente até aqui tem o registro aqui em nome da presidência, o João Verde, que é presidente do CMDU, não sei se a doutora vai querer convidá-la mesmo, mas o João Verde está aqui, os colegas, o Alan, que é do IAB, etc. E assim, eu queria entender, a aprovação hoje, eu vou fazer uma leitura, por exemplo, uma análise de projeto na Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental. E aí eu vou pegar o plano diretor vigente e vou pegar a portaria da APA para ler ele, certo? Então eu vou analisar se eles estão cumprindo com base na legislação vigente, que é o novo plano diretor e o plano de manejo, com o hiato da Lupus que está sendo discutido. A gente tem uma minuta breve, né? Mas assim, os processos que estão em andamento, e processos futuros, a gente leva em consideração o que está válido, a portaria e o plano diretor. É isso. Porque a gente está tendo, assim, chega lá no urbanismo, de repente ele quer impor que a gente leve em consideração a legislação anterior. Então, assim, é impossível. Você vai aprovar uma coisa com a legislação anterior, para daqui a alguns meses, quando passar no virar PROAB, você ter que vir, e aí o empreendedor vê que vale a pena para ele rever todo o processo, e aí ele vai gastar dinheiro de novo, fazendo o projeto, tudo de novo para readequar, e vai ter que passar pelo licenciamento e tudo mais. Eu acho que é importante, o Conselho de Meio Ambiente ele tem um papel fundamental de salvaguardar a questão ambiental em prioridade. Acho que isso é o trabalho que todos nós nos debruçamos com o maior carinho e atenção. Mas eu tenho uma preocupação enquanto profissional também da área e enquanto membro de uma associação que representa um setor. E a minha pergunta ela é uma pergunta totalmente factível dentro do nosso regramento aqui. E nós só queremos entender claramente. É claro que a gente está aí praticamente para ir para a audiência pública, daí a prova, aí corre, mas nesse meio tempo aí, pelo menos quem tem projeto pode esperar um pouco, né? É preferível esperar um mês, 2 meses, do que ele fazer um monte de coisas. Então, assim, é importante a gente ter de vocês também essa clareza, que eu acho que isso seria o fundamental e o melhor de tudo. Obrigado. Estamos honrados com a presença do vereador João Verde. Estamos convidando, por favor, venha compor a mesa. E João, não sei se você chegou a pegar o começo da minha fala, assim que houver a aprovação pelo CONGEAPA, né, nós vamos enviar ao CMDU também essa minuta para debates, viu? Bom, hoje é um dia festivo, temos a presidência do CONDEMA, a presidência do CMDU e alguns integrantes do CMDU aqui na reunião do CONDEMA. Que bom, né, essa interação entre conselhos. Bom, em relação à pergunta do Carlos Alexandre, que é prática, é pragmática, é de quem está com a mão na massa e quer saber como é que eu trabalho agora lá na APA mediante a aprovação da portaria número 1/2019. O plano de manejo da APA, Carlos Alexandre, tem uma peculiaridade histórica. Quando a APA foi criada, lá em 2001, o plano local de gestão urbana, ele tinha uma materialidade de plano local de gestão urbana, porque o plano diretor, à época vigente de 1996, do Magalhães Teixeira dividiu Campinas em 7 macrozonas, e cada macrozona tinha seu plano local.
né? E a APA ganhou a Lei 10.850, que cuidou então das diretrizes do zoneamento ambiental e do uso e ocupação do solo daquela área. Então, o que a Lei 10.850 era? Era o detalhamento do plano diretor, era uma lupa do plano diretor à época, como tantos outros planos locais, e trabalhava na materialidade como um plano de manejo, porque afinal de contas lá definia programas, definia diretrizes, definia como funcionava o conselho gestor e definia o zoneamento. Isso é o pacote plano de manejo. E também funcionava como lei de desocupação do solo, porque a Lei 6.031 ela não era válida para a lei da APA. Era o plano local e todas as tipologias de uso e ocupação do solo se submetiam àquele regramento. Então veja que era um pacote de regras diferentes. Muito bem. Com o plano de manejo, com a elaboração do plano de manejo, nós fizemos a divisão de águas. A portaria número 1, ela segue o que a legislação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação manda que o plano de manejo tenha, que é o seu zoneamento, que são seus programas, que é a forma que o Conselho se organiza. Nós seguimos a normativa da Lei 9.985. Em relação às diretrizes do plano diretor e a lei de ocupação do solo, então vamos agora migrar para a parte urbanística, que a outra lei trabalhava. Essa não tem como estar estabelecida na portaria. O uso e ocupação do solo, ela tem que se dar através de lei, e no caso de Campinas, lei complementar, por força da lei orgânica, que diz que esse tipo de norma, ela tem um rito especial. O que o plano diretor fez foi dizer que quem cuida que a APA é especial e tem uma legislação específica, né? Então, por isso a portaria foi aprovada conforme a legislação do SNUC. O que nós fizemos no plano de manejo foi dizer o seguinte: olha, plano de manejo pronto, aprovado, ótimo, mas existem desdobramentos legais que, para a boa gestão da APA, precisam ser procedimentalizados. E quais são eles? Número 1, alteração da Lei 10.850. Ela tem que estar com as diretrizes gerais, com a criação da APA, ponto final. Ela não vai trabalhar mais lei de ocupação do solo e nem vai ter a materialidade do plano de manejo. Então, no pacote plano de manejo, que foi todo esse trabalho que a gente fez, a gente colocou uma minuta de alteração da Lei 10.850. Qual é outro desdobramento do trabalho do plano de manejo? A elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Mas Lei de Uso e Ocupação do Solo só do urbano? Não, porque a APA ela é predominantemente rural, então não faria sentido a gente fazer uma legislação de uso e ocupação do solo eminentemente urbano. Então a gente fez para o urbano e fez para o rural. Né? Tudo isso entrou no pacote de audiências, de debates, de oficinas e tudo mais. Estamos dialogando com o CONGEAPA, estamos dialogando com vocês e, como o Gustavo deixou claro, evidentemente que pretendemos dialogar com o CMDU, que são as áreas de interface. O que hoje acontece? Hoje, como você muito bem observou, qual é a normativa vigente? A portaria número 1. A 10.850 foi revogada? Ainda não, ela não foi revogada, não foi retificada, não foi substituída. Então, ela ainda está vigente. Então, hoje você trabalha com a 10.850 e, em relação às diretrizes do plano de manejo, aos programas do plano de manejo, que já estão na tona. Por exemplo, o programa de barragem já começou. A gente já está na mão da massa dos programas do plano de manejo. Os programas dos planos de manejo já estão também encaminhados. O que você, como um consultor ambiental, faria? Né? Hoje você queria a Lei 10.850, o plano diretor, a portaria e a Lei 10.850. Se Deus quiser, se a gente conseguir um trabalho rápido, né, dialogar bastante, daqui a pouco a gente vai ter o pacote, né, da luz urbana e luz rural, e a gente vai ter esses parâmetros que o Gustavo colocou aqui pra gente. Mas, por enquanto, isso ainda é proposta, isso ainda não está legalmente vigente. Hoje, por exemplo, tamanho de lote, vamos fazer uma pergunta bem pragmática, bem da prática. Tamanho de lote, qual é o tamanho de lote que eu pratico hoje? Com a 10.850 atrás hoje. Então, é basicamente isso. Ok? Acho que respondi, Carlos Alexandre. Dizer que a 10.850, a revisão dela, todo o conteúdo de revisão
Um anexo, né? Um anexo do saneamento, e já está no jurídico para avaliar essa alteração. Então, voltando deles, a nossa intenção já é encaminhar para a Câmara para pelo menos essa parte da 1850 manter. Só que aí o que a gente estabeleceu no artigo que enquanto a nova lei de uso não entrar em vigor, né, não ser aplicada, mantém-se os parâmetros urbanísticos da 1850, senão também a gente vai ficar com uma lacuna se revogar ela inteira. Então, a gente vai manter, então, se a 10.850 sair antes, né, ser alterada antes, os parâmetros ficam da 10.850 até a vigência dessa lei de usurpação. O que a ideia nossa é não ter exatamente lacuna, né? Vocês estarem sempre resguardados por alguma legislação que vocês manejam. Aí a opção, se quer o tamanho do lote da 10.850, a opção temporal, como você já colocou até sua opinião, né, Carlos Alexandre? A opção temporal hoje eu quero um lote da 10.850, eu espero mais um pouco comercialmente, espero a nova lei de uso e ocupação do solo e faço esse novo rearranjo, por exemplo, em relação aos tamanhos de lotes. A nossa preocupação é talvez nunca mais mexer na 10.850, né? Porque ela cria a APA, ela dá o limite da APA. Vai ser uma coisa, uma briga na Câmara, né? Enquanto a lei de uso do solo, com um avanço daqui 5, 10 anos, quando for necessário, a gente revisa apenas os planos de ocupação. Então, por isso, até outro dos motivos que nós separamos, né? Outro para que o outro para separar os assuntos completamente.